Oi gente, eu sou a Priscila de Paula do Mãe Sem Receita e hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa diferente com vocês. Normalmente vocês estão acostumados a ver entrevistas com mulheres, mães que têm boas histórias para contar sobre a maternidade, mas hoje eu tô aqui para dar um depoimento sobre uma saída que eu tive, que eu criei numa situação com meu filho. Eu vou contar exatamente como é que foi. Ontem a gente recebeu o boletim da escola dele, ele tá no primeiro ano do ensino fundamental, e foi o boletim dos primeiros meses do segundo semestre, né? O primeiro boletim do segundo semestre. Bom, o boletim dele veio com muitas características que a gente já conhece. O Rafael é um menino super talentoso fisicamente, é um menino bastante inteligente, que tem facilidade para matemática, português e para qualquer área do conhecimento que ele que seja novidade ou que traga informações para ele conhecer, né? Mas ele tem uma dificuldade com o comportamento. Ele é um menino muito ativo, muito desafiador. E ele é um menino que gosta de provocar e testar as pessoas. Então a gente está fazendo um trabalho para que ele consiga progredir nessas áreas que não são as especialidades dele, digamos assim. Então ontem no boletim veio um retorno dos 2 professores de classe e de outros 3 professores das aulas especializadas, que são artes, música e educação física. E em todos as análises, né, em todos os depoimentos ali dos professores, havia essa informação de que eles estavam com dificuldade para lidar com meu filho no aspecto do respeito ao próximo e de ele respeitar o tempo do outro, né? Não zombar de uma eventual dificuldade do outro. Eu entendo que isso é muito difícil, às vezes uma criança tem uma facilidade muito grande em alguma modalidade esportiva ou mesmo em alguma matéria, e para essas crianças é difícil entender por que outras não têm a mesma facilidade ou por que outras não avançam. Só que as crianças têm que entender que as pessoas são diferentes e que a gente tem que ter respeito pelas outras, né? Então ele tá num processo em que ele entende que ele precisa se comportar na sala, respeitar os outros, não desafiar os professores e se adequar para ter um comportamento e uma atitude correspondente aos outros conhecimentos que ele domina. Então ontem, na hora da conversa, para não ficar uma coisa muito chata, maçante, de só ficar dando lição de moral, eu resolvi, do nada, propor uma conversa com ele de uma forma diferente. Eu disse: filho, imagina num pão. Aí eu fiz um desenho, que parece com esse, mas esse daqui, ó, vou aproximar para vocês entenderem. É uma coisa bem básica, né? Os 2 lados do pão. E aí eu falei, é um pão dividido, né? Então imagina, você tem 2 pedaços de um pão. Para o pão ser completo, ele precisa dos 2 pedaços. Certo, filho? Certo, claro. Que se tiver só um pedaço, como é que fica? Não fica completo o pão. Então eu falei, então na vida é assim. A gente precisa, o conteúdo finge que uma parte desse pão é o que são disciplinas como português e matemática. E a outra parte deste pão, não reparem os rabiscos, depois eu vou explicar, é a questão do respeito e da atitude. Então, eu disse, são 2 metades que se encaixam: respeito e atitude e português e matemática. Então, não adianta você ser só muito bom em português e matemática e dominar esse conhecimento, ser o melhor da classe, se você ainda não tem essa outra parte que te falta: respeito e atitude. Porque para você ser completo, você precisa de ter tudo isso. Então, às vezes, você tá achando impressionante uma criança da sua idade não ter o conhecimento de português e matemática que você tem, mas ela já tem um conhecimento de respeito, de atitude, um comportamento adequado. Então ela precisa progredir nesse aspecto e você precisa progredir nesse outro, entendeu? Fez um sentido para ele. Eu percebi, né, que ele foi tocado. É meio que aquilo que quando a gente fala assim, não entendi direito, quer que eu desenhe? Então eu consegui
explicar para ele dessa forma. E depois eu aproveitei para falar assim, então vamos fingir que não é o pão e vamos pensar que é uma pessoa. Uma pessoa, um desenho bem básico, né, gente? Porque o meu forte não é isso. E falei, você não consegue ser inteiro se você não tem essa parte ou essa parte. Então, você precisa se esforçar para estar lá inteiro, conhecendo português e matemática, e respeito e atitude. Daí eu dei a chance para ele me dizer, porque eu falei, filha, a mamãe tá conversando com você porque a mamãe quer te ajudar. Eu tô no meu papel, preciso entender quais são as suas dificuldades a gente já tá trabalhando com você sobre isso. E a mamãe quer entender por que você não tá conseguindo, né? Respeitar e ter uma atitude que as pessoas esperam de você. Daí eu fiz uns quadrinhos nesse papel aqui, ó, dividi em 10. E falei com ele, Rafael, eu gostaria que você mesmo desenhasse embaixo e dissesse no que você acha que onde você tá, em que ponto. Em 10, em que ponto que você tá. Daí ele foi lá e escreveu atitude, ele preencheu que ele tem 5, ou seja, ele tá na metade do caminho. E o respeito, ele tem um pouquinho a menos, segundo a avaliação dele, 4. Aí a gente conversou bastante e eu acho que ele compreendeu uma coisa de uma forma muito diferente. E aí, assim, eu resolvi dar esse depoimento porque eu sou essa mãe sem receita mesmo, assim. Eu acho que às vezes a gente lê orientações em revistas, em livros, que são super bacanas, mas que às vezes não funcionam pra gente, ou não funcionam pra um dos nossos filhos, ou pra um filho em específico. Então eu acho que o importante é que a gente encontre formas e maneiras de criar saídas para conseguir conversar com esses filhos da melhor forma possível, pra gente conseguir tocá-los, fazer com que eles entendam como é que eles podem ser melhores naquilo que for possível. Então acho que eu fiquei bem feliz, bem assim, orgulhosa da minha saída, porque eu acho que de fato eu consegui tocar o Rafael e eu tenho certeza absoluta que ele já vem num caminho de progresso, que ele vai continuar a progredir, porque além desse discurso tem uma série de coisas, né? A vida dele não pode ser uma festa se ele não tá cumprindo com combinados. Então, tem uma série de outras questões que a gente trata, com as quais a gente está lidando, para ficar muito atento nesse desenvolvimento social, psicológico dessas crianças que precisam tanto da gente. É isso, gente. Tô aqui, volto semana que vem com uma entrevista ou com mais um depoimento. Foi um prazer. Se você gostou, se inscreva no canal no YouTube, do YouTube Mãe Sem Receita. Curta a página no Facebook também e tem o Instagram, tudo Mãe Sem Receita. É fácil se inscrever, é só dar um clique, viu? Não precisa fazer cadastro, nem nada não. Vai lá, clica e aí você vai ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos que a gente tiver por aqui. Um abraço, foi um prazer.